Pode chegar, que essa perspectiva histórica já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando O Brasil tá On, Entre Golpes e Constituições, parte 2. Agora, de Vargas a Michel Temer. Getúlio Vargas de golpes. Moralização política, chega de toma lá da cá. Vou colocar ordem na bagunça e queimar café. Ora, em 24 de outubro de 1930, grupos políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba uniram-se a oficiais do Exército e da Marinha, conhecidos como tenentistas, e depuseram o então presidente da República, Washington Luiz. Era mais um golpe sobre a nação e sobre a Constituição brasileira. Na charge, um pouquinho desse enredo. Vargas feria a Constituição, tirando do poder um presidente eleito democraticamente, que havia sido o Júlio Prestes. Venceu, ganhou, mas não levou. Nunca chegou a governar. Diante dessa circunstância, havia dúvida. E agora? Vou ser preso? Ou seja, era necessário rever a Constituição de 1891 e impedir que aquele movimento fosse tratado como um golpe sobre a Constituição. Dessa forma, o primeiro passo, a primeira iniciativa foi justamente romper, suspender, rasgar a Constituição. Uma nova deveria ser feita para legitimar o novo governo, o novo poder. O Congresso Nacional foi eminentemente vitimado, fechado. O Legislativo foi abalado nesse momento. Os presidentes dos estados foram substituídos por interventores nomeados pelo próprio presidente provisório, que era o Getúlio Vargas. Houve vários impactos negativos no Brasil: o autoritarismo, a supressão da liberdade, a censura, perseguição política, violência contra os opositores, contra os adversários, mudanças autoritárias do governo provisório. O governo provisório se estendeu entre 1930 até 1934. Houve centralização política, suspensão das eleições, intervenção nas instituições, nas organizações sindicais. Getúlio Vargas enfrentou, em 1932, uma revolução constitucionalista que exigiu uma nova Constituição para legitimar a democracia no Brasil. E essa pressão foi tão forte que, no ano de 1933, Getúlio Vargas sinalizou ao Brasil o estabelecimento da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, vinha mais uma vez um presente para a população brasileira, uma nova Constituição, porque no Brasil é assim: sempre que algo vai mal ou que o governo dá errado, estabelece-se um golpe e elabora-se uma nova Constituição. Ao invés de resolver os problemas do país, estabelece-se um golpe, resolve-se as coisas com uma nova Constituição. Constituição de Getúlio Vargas, a primeira Constituição de Getúlio Vargas, foi a Constituição de 1934, que durou um tempo muito curto, de 1934 até 1937. Era uma Constituição de caráter liberal e progressista, que acabou ali auxiliando na construção da popularidade do presidente, da figura de Getúlio Vargas. O Brasil permaneceu uma república federativa, reafirmou-se a independência dos três poderes, estabeleceu-se o ensino primário gratuito e obrigatório, houve a fixação do salário mínimo, o voto passou a ser secreto e obrigatório a partir dos 18 anos. Claro, excetuando os militares, os mendigos e os analfabetos. Ainda assim, houve uma ampliação da participação
popular pelo voto em razão da idade, que baixou de 21 para 18 anos. Além disso, também foi autorizado já em 1932 o voto das mulheres, o voto feminino. A Constituição de 1934 abriu a possibilidade para a eleição indireta do novo presidente. E adivinha só quem venceu? No dia 20 de julho de 1934, houve a posse agora constitucional de Getúlio Vargas. É o que está evidenciado na charge logo abaixo no vídeo. É como se ele trocasse ali de roupa e quisesse passar a imagem de um novo presidente, agora democrático. Getúlio Vargas. Olha o novo golpe aí, gente. Isso mesmo. Getúlio Vargas vai implementar mais um golpe na República Brasileira, um golpe sobre a Constituição de 1934 que ele mesmo promulgou. Ora, desde 1935, intensificavam-se dentro do Brasil as divergências políticas entre aqueles grupos que eram considerados de orientação nazifascista, como a Ação Integralista Brasileira, AIB, e aqueles grupos de orientação comunista, como a Aliança Nacional Libertadora. E aí criou-se todo um contexto de comunismo no Brasil. Inclusive, houve a alegação de que existia um plano comunista para tomar o poder no Brasil. Esse plano realmente existiu, mas ele foi uma grande invenção escrita pelo próprio governo, o Plano Cohen, uma invenção do governo. E diante dessa terrível ameaça comunista, fraudulenta, inexistente, inventada pelo próprio Getúlio Vargas, o Congresso Nacional, sim, o próprio Congresso Nacional, aprovou uma série de medidas que aumentou o poder do presidente. Então, a partir daquele momento, ele ia construir um Estado novo. Getúlio Vargas estava autorizado pelo próprio Congresso Nacional a fazer o que fosse necessário para salvar o Brasil, para salvar o país da terrível ameaça comunista. Ele recebeu a chave da casa, ele recebeu carta branca, ele recebeu amplos poderes e estabeleceu uma ditadura a partir de então. Começou, inclusive, legalizando essa ditadura com uma nova Constituição. Mais um golpe, mais uma Constituição. A Constituição do Estado Novo, a Constituição que durou de 1937 até 1945, quando ele foi deposto. Circulou nas manchetes de jornais. Foi promulgada a nova Constituição. Foram dissolvidas a Câmara, o Senado e todas as assembleias estaduais e municipais. Era o fim do legislativo nesse momento. Outorgada em 10 de novembro de 1937, essa nova Constituição era inspirada nos modelos fascistas europeus. Ela institucionalizou, legalizou o regime ditatorial, extinguiu o cargo de vice-presidente, ou seja, ele mandava sozinho. Suprimiu a liberdade político-partidária, todo e qualquer movimento era ilegal. Anulou a independência dos três poderes e a própria autonomia dos estados. Por fim, também é importante salientar que a Constituição de 1937 estabeleceu a pena de morte no Brasil, assim como a censura. Esse era o governo de Vargas, essa era a ditadura de Getúlio Vargas. A ditadura do Estado Novo durou 8 anos.
suspensão das eleições, ilegalidade das associações, ilegalidade dos partidos políticos. A nação estava sob vigilância e a nação também estava sob controle. Foram criados, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda em 1939, que tinha o poder de intervir, de censurar, mas sobretudo de estabelecer uma comunicação oficial no Brasil. Também foi criada a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, a DESPES, entre 1933 e 1937, com uma missão muito simples: manter a ordem pública. E, claro, para manter essa ordem, foi usado de censura, de violência, de tortura no Brasil. O governo de Getúlio Vargas também é muito lembrado, marcado historicamente, pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a valorização do emprego e do trabalhador, tanto que ele foi eleito, lido, eternizado como o protetor dos trabalhadores. Haviam sambas, música para legitimar a cultura do Estado Novo. O samba que era tocado nas rádios e pregava uma doutrina comportamental para o trabalhador. Era a união do Estado Novo, do governo de Getúlio Vargas, com o trabalhador. Por isso dizia, o Estado Novo veio para nos orientar. Tem café, petróleo e ouro, ninguém pode duvidar. E quem for pai de 4 filhos, o presidente manda até mesmo premiar. O negócio é casar e trabalhar e ajudar no desenvolvimento e modernização do Brasil. Era a união de Estado, governo e trabalhadores. A ruptura desse golpe de Vargas aconteceu com sua deposição em 1945, que é o que mostra mais ou menos a charge logo abaixo na tela. Mas ele fez ali uma promessa: me aguarde, porque volto nos braços do povo. E Getúlio Vargas fez um governo populista. Por isso, havia um receio, sim, de que ele pudesse interferir nas eleições marcadas para o final do ano de 1945. Então, os seus opositores trataram de articular a sua deposição, que aconteceu no dia 29 de outubro. Esta informação é fato, é histórico da República Brasileira. Antes de ser deposto, Vargas promulgou a Constituição de 1946. Isso é fake. A Constituição de 1946 foi estabelecida somente pelo governo que o sucedeu. Quer saber um pouco mais sobre essa pequena parte da história do Brasil? Acesse o canal Glauciela Sobrinho. O link está aqui à direita da sua tela. E como o Brasil está entre golpes e constituições, agora é o governo de Castelo Branco. É o golpe de 64, ditadura neles, tá ok? Os militares chegaram. O golpe que derrubou o presidente João Goulart em 1964, na verdade, foi obra dos próprios brasileiros, estranhamente. Empresários, generais, políticos de direita, mas também não se pode ignorar o fato de que houve uma pequena interferência do governo dos Estados Unidos, que tinham interesses em manter a força do capitalismo aqui no continente americano. Então, entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964, as lideranças militares e civis deram um golpe no Estado brasileiro. Deram um golpe sobre a
Constituição, agora a Constituição de 1946. Os líderes golpistas, entre eles o próprio general Castelo Branco, contaram uma história de que esse governo seria muito breve, que era só para organizar o Brasil e retirar os trabalhadores, os comunistas do cenário político naquele momento. Era só uma questão de organizar e depois o governo seria reentregue ao seu curso democrático naturalmente. Bom, nesse momento a ditadura está disfarçada, porque não foi curta nem provisória, se estendeu por praticamente 20 anos no Brasil. Humberto Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil no dia 15 de abril de 1964 e substituiu o presidente provisório naquele momento, que era o Ranieri Mazzilli. Então, a posse do presidente Castelo Branco consolidou ali a junta que depois João Goulart e assumiu o governo. Ele acabou sendo eleito de forma indireta mais uma vez. No seu governo, no governo de Castelo Branco, foi implantada toda a estrutura de repressão que deu origem a um período conhecido como Anos de Chumbo, o período mais tenebroso da ditadura militar, em 1969, no governo de Emílio Garrastazu Médici, com o AI-5. Durante o período da ditadura, o Brasil viveu a naturalidade e a normalidade de torturas. Muitas foram denunciadas e muitas foram esquecidas nos porões da ditadura militar brasileira. A partir do golpe, novamente era necessário legitimar o novo governo e legalizar o regime. Isso de forma imediata e inicialmente foi feito através dos atos institucionais, que foram vários, mas cabe destaque para alguns, do número 1 até o número 5, foram os mais característicos, mais marcantes da ditadura, da censura, da repressão no país. Os atos institucionais eram dispositivos adicionais à Constituição. Eles eram inseridos paralelamente à Constituição e tinham o objetivo de dar segurança ou cobertura jurídica ao regime. Ou seja, era a legitimação daquele processo, a legitimação da ditadura militar. Os atos institucionais do governo de Castelo Branco se estenderam do número 1 até o número 4. Começaram no dia 9 de abril de 1964 até o dia 12 de dezembro de 1966. O AI-1 estabeleceu a ditadura militar, ampliou os poderes do presidente e cassou o legislativo. O ato institucional número 2 determinou as eleições indiretas para presidente e extinguiu os partidos políticos, manteve apenas 2, que eram a Arena e o MDB, o bipartidarismo. O AI-3 definiu eleições indiretas também para governadores e prefeitos das capitais. E o AI-4 convocou o Congresso, adivinha, para aprovar a nova Constituição. Essa sim, a Constituição dos militares, a Constituição da ditadura. Então, a partir dessa Constituição, tudo estava na lei, tudo era legítimo. Com os atos institucionais, a Carta Magna passou a receber uma série de emendas, que foram os atos adicionais, que acabaram descaracterizando a antiga Constituição. Ela acabou sendo suspensa por alguns meses, até que uma nova foi estabelecida em 1967, uma Constituição que vigorou durante toda a ditadura por 21 anos.
estabeleceu o bipartidarismo, a cassação de mandatos, a eleição indireta para presidente com mandato de 4 anos, sendo o poder executivo, o poder do presidente, o único autorizado e legítimo. Autorizou o fechamento do Congresso do Legislativo e também autorizou a emenda constitucional do Ato Institucional número 5, o pior de todos durante a ditadura militar no Brasil. A ruptura desse golpe, do golpe militar, aconteceu com a eleição indireta, em 1985, de Tancredo Neves e José Sarney. Esse é um momento em que o Brasil vive a chamada transição para a democracia. Porém, é fake dizer que eles foram escolhidos democraticamente pelo colégio eleitoral. Tancredo Neves e José Sarney teriam sido aí os grandes responsáveis pela redemocratização do país, selando definitivamente o fim do regime militar. Essa afirmação é fake porque eles não foram democraticamente escolhidos, eles foram escolhidos ali pelo colégio eleitoral de forma indireta, ou seja, sem a apreciação, sem o direito de voto da população brasileira. Porém, é fato afirmar que José Sarney, vice-presidente eleito, assumiu a presidência em razão da morte de Tancredo Neves e teve, naquele momento, a importante tarefa de conduzir o Brasil para fora da ditadura e para dentro do regime democrático. Era o Brasil em defesa da democracia. E claro, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais dessa história do Brasil, acesse o canal Glauciela Sobrinho. O link está aqui à direita do seu vídeo. E, enfim, a redemocratização. Bem, após a posse de José Sarney, no dia 15 de março de 1985, o Congresso Nacional revogou as leis criadas durante o regime militar, acabou com a censura aos meios de comunicação e restituiu aos cidadãos brasileiros o livre exercício da expressão e do pensamento. Também foi instituída a liberdade de organização político-partidária, incluindo a legalização dos partidos comunistas. E já em 1986, houve eleição direta para o Legislativo da Câmara de Deputados e também para governadores. Obviamente, e mais uma vez, para um novo Brasil, uma nova Constituição, mas dessa vez uma Constituição que valorizava o nacional, que valorizava o cidadão, que valorizava a tão sonhada, tão esperada democracia brasileira. A Constituinte se reuniu entre fevereiro de 1987 e setembro de 1988. Vários grupos participaram desse processo de construção da nova Carta Magna do Brasil. Defendia-se o direito à cidadania, à educação, à jurisprudência, enfim. A nova Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece até hoje. Ela estabeleceu o sistema presidencialista com voto direto, o assistencialismo social com ampliação dos direitos dos trabalhadores, a independência dos poderes com fortalecimento do judiciário, a inviolabilidade do direito à vida com a defesa dos direitos individuais e também o direito de voto a partir dos 16 anos de idade, sendo facultado para aqueles que ainda são analfabetos. Por isso, ela ganhou o nome prestigiado de Constituição
cidadã. Foi um grande avanço na democracia nacional brasileira. Porém, o tempo passou e veio o caso Dilma Rousseff, considerado um golpe parlamentar. Então, Dilma Rousseff governou o Brasil entre 2011 e 2016, mas sofreu um processo de impeachment que acabou resultando na sua destituição do cargo de presidente do Brasil. É defendido que ela não teria efetivamente ferido a Constituição. Por isso, a defesa de um golpe parlamentar. Ela sofreu impeachment, mas não perdeu poderes ou direitos políticos. Esse pedido de impeachment foi aceito, finalmente, foi acolhido pelo então presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, no dia 2 de dezembro de 2015. E o contexto no Brasil era bastante caótico. Haviam grandes manifestações que, na verdade, foram orquestradas por empresários, por políticos que eram aliados do grupo de Michel Temer e contrários ao governo Dilma. Houve também, naquele período, grandes escândalos. E esses escândalos estavam de forma direta ou até mesmo indiretamente relacionados àquilo que o governo vivia naquele momento. Houve uma grande manifestação no dia 15 de março de 2015, que ficou conhecido como Fora Dilma. Então fica essa discussão, não vai ter golpe, não vai ter golpe, vai ter impeachment. O fato é que a Dilma foi acusada de cometer crime de responsabilidade fiscal. A presidente teria assinado decretos que autorizavam a abertura de créditos suplementares, porém, sem autorização do Congresso Nacional. Mas sua defesa procurou provar, afirmar que esses decretos teriam sido meras autorizações, elas não criavam impacto na economia nacional, elas não feriam a Constituição e que, na verdade, as contas estavam controladas pelo contingenciamento de gastos. Quanto a esse aspecto, na verdade, no ano de 2015, o governo teria promovido o maior contingenciamento da história do Brasil e cumpriu a meta fiscal vigente lá no final do ano. Ainda assim, houve o processo de impeachment numa manipulação, numa movimentação ou naquilo que foi chamado de golpe parlamentar para tirar a primeira mulher da presidência da República do Brasil. Em 31 de agosto de 2016, com 61 votos a favor e 20 contrários, o golpe saiu vitorioso no movimento que ficou caracterizado com o meme do tchau, tchau, querida. Observe nos recortes jornalísticos que o Brasil foi notícia na imprensa mundial e nacional. Houve contrariedade, houve questionamento do impeachment. Imprensa mundial condena impeachment de Dilma Rousseff. Impeachment de Dilma mostrou ódio à mulher, diz autor de livro nos Estados Unidos. Temer liderava impeachment 3 meses antes do processo, diz Eduardo Cunha em livro. Leia os relatos, pesquise, se informe, crie a sua própria análise. Golpe parlamentar? Golpe político? Que país é esse? Essa foi a perspectiva histórica política do Brasil, parte 2.